Não é à toa que o Código Civil tem mais de 2.000 artigos, o Código Penal tem 300 e pouco. Então vamos lá, vamos começar daí, não é verdade? Mas brincadeiras à parte, vamos entrar nos temas então, né, pessoal? Vamos começar aqui a dividir as nossas experiências, aquilo que a gente angariou durante as nossas trajetórias e colocar para aqueles que vão nos assistir, que estão nos assistindo agora, colocar qual é a melhor forma da gente abordar esses direitos, como que a gente pode procurar esses direitos perante o Poder Judiciário. Sei que na área, por exemplo, do INSS, muitos processos administrativos são fundamentais para que o segurado, né, para que o cidadão possa ter acesso aos seus direitos. Então, agora é a hora da gente baixar essa poeira, baixar a temperatura do estresse que rolou entre eu e o Lucas aqui, né, e vamos começar a trabalhar exatamente mais uma vez, primeiro as damas, e vamos trabalhar então aqui a questão que foi proposta pela Rosane, né, Rosane? O que é o pente fino do INSS? Rosane, fala isso pra gente. Vou falar, mas sairia em sua defesa. Sairia. Sairia. Muito obrigado. Tá vendo? Olha, pelo menos 2-1 já tem. Sairia em sua defesa. César, quando eu falei, você fez um comentário e a gente está com uma audiência, eu estou aqui acompanhando, quero só fazer uma retificação, uma complementação, eu diria, né? Você falou, olha, é necessário, o INSS tem seus motivos, porque a gente tem o erário público para proteger, existem muitas fraudes, e realmente existem. Mas, na verdade, né, o inocente paga pelo pecador. A notícia que nós temos, e a fonte é da CNN, Folha de São Paulo, é a seguinte: o governo ele está pronto para cortar 802 mil benefícios. E com isso ele já tem um número de economia que são 10 bilhões a título de benefício por incapacidade temporária, incapacidade permanente, que é o antigo auxílio-doença, antiga aposentadoria por invalidez. É o quê? 10 bilhões ano? 10 bilhões ano. É bastante grana, né? É bastante. E 6 bilhões e 400 no benefício de prestação continuada, que é o benefício devido ao deficiente, portador de deficiência, pessoa vulnerável, sem condições, baixa renda, e ao idoso, também nas mesmas condições. O que me traz curiosidade é que, como sem eu saber quais são as condições, eu já tenho um número para economizar. Então, me parece realmente um pacote da maldade, cujo único objetivo é financeiro. Isso é preocupante, porque com certeza há pessoas que já se recuperaram, já que o fato gerador do benefício é a existência da incapacidade, mas a maioria está em situação de necessidade e o que a gente vê no dia a dia do escritório é o corte maciço de benefício, sem contextualizar, sem olhar caso a caso, sem se preocupar com o humano que está ali. E, antes de mais nada, o que acontece? Essa revisão ela está prevista em lei, ela deve acontecer, né? Ela só não deve acontecer com esse objetivo financeiro. Ela deve acontecer. A verificação se existe a incapacidade ou não, se a incapacidade persiste para a manutenção do benefício, que é diretamente ligada à existência da incapacidade, à existência da ausência de renda nos casos dos benefícios assistenciais. O que a gente não pode é ter uma situação em que eu tenho um número a ser economizado se eu ainda não tenho contexto. Se ele soubesse quem está fraudando, bastava ir diretamente naquelas pessoas, já não deveria estar recebendo faz tempo, né? Então, a gente tem uma perícia feita de modo sem qualquer critério, cujo objetivo é indeferir, é cortar, é negar. E a gente está vendo assim, isso acontecer numa grande quantidade. Já tivemos mais de 200 mil desses 802 que o governo prometeu cortar. Então eu você acha que, apesar de ter um amparo legal para isso, né, você está dizendo aqui para a gente que a justificativa não tá alinhada com os objetivos da própria Previdência. Perfeito. Não está alinhada com o objetivo da própria Previdência, porque ela é para proteger o segurado. E o segurado ele está usufruindo de um direito ao qual ele fez a parte dele, ele contribuiu. É uma prestação, né, retributiva. Então, não pode ele simplesmente ficar à míngua em função do governo, nesse momento, necessitar economizar e sacrificar algumas pessoas. E a gente vê casos, assim, realmente lamentável de pessoas que têm o benefício cortado, notadamente deficiente físico, inclusive, que é a olho nu que se vê. E a gente, quem está dentro sabe que o critério vai muito além da questão
legislativa. E, né? aí resta esse segurado, ou ex-segurado, né? Resta o quê? Procurar o Poder Judiciário mesmo? Ou tem algum passo anterior? Como que é isso? Tem passo anterior. Eu costumo dizer o seguinte: nenhum segurado deve ir ao INSS sem a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário de sua confiança. Básico. Isso aí é algo que deixa a gente de cabelo em pé quando a gente vê pessoas que vão ao Poder Judiciário, que vão a um órgão público, seja ele qual for, sem assistência, sem a orientação do advogado, que é treinado para isso, né? A gente está acostumado com essa rotina. A gente sabe quais são, como você está tratando aí, ó. A gente sabe quais são as maldades que também existem do outro lado do balcão. Então, assim, o profissional da advocacia, ele é fundamental para isso. Quando eu falo assim, olha, quando seu filho está doente, você leva no farmacêutico ou no médico? Né? Então, quer dizer, sabe, você leva lá na farmácia, olha, está passando mal há 3 dias, é assim que você trata seu filho? Então, você está tratando o seu direito com muito menos carinho do que você trata um ente querido. Então, isso aí pode levar ao entendimento de que você talvez sequer seja digno desse direito, porque você não tem zelo algum por isso. Então, acho que você já começa a sua fala aqui trazendo um ponto nodal, fundamental. Inclusive, é o ponto que justifica a existência desse projeto, deste podcast. Porque nós estamos aqui exatamente para informar e para que você que está nos assistindo possa, então, a partir desta informação, lançar mão desses direitos. Então, achei ótimo. Golaço logo para começar, né, Rosane? Pois é. E não é o Dr. Google, tá? É um advogado especializado. Hoje mesmo, só um parêntese, recebi uma ligação e o cliente falava assim: minha mulher está com tendinite, eu li aqui no Google que ela tem direito a se aposentar. Olha isso. Olha né? isso. E aí eu respondi para ele: nenhuma doença dá o direito à aposentadoria. É o quanto essa doença te incapacita. Você pode ser portador de câncer, de HIV. Então, essas doenças, por si só, elas não vão te aposentar. É o contexto que você está inserido, qual é a sua profissão, qual é a sua formação e se aquela doença está num grau de agravamento que ela vai realmente te incapacitar para o exercício da sua função. Então, não é o Dr. Google. Pois é. Procure realmente um profissional especializado. Pois é. Rosane, eu vou passar aqui então para outro tema. Daqui a pouco a gente continua com esse tema que é muito importante, não tem a menor dúvida. Mas teve algo aqui que me chamou muita atenção quando o Lucas me traz um tema aqui que é interessantíssimo, principalmente nessa época do ano onde as pessoas estão trafegando, né, de férias, estão visitando familiares, estão indo à praia e invariavelmente são abordadas pela autoridade policial. Lucas, fala pra gente sobre isso, porque isso é importante a gente saber também dos nossos direitos. Eu não estou falando para aquela pessoa que está toda errada, dirigindo de chinelos, embriagado, com o carro com IPVA vencido. Não estou falando isso não, tá? Isso aí já é outro, porque você é paciente quase terminal, né? Vamos dizer assim, mas eu estou falando assim para o cidadão que está ali exercendo o seu direito de ir e vir e que, por uma questão circunstancial, é abordado pela autoridade policial. Fala um pouco pra gente, então, Lucas, sobre essa realidade que muitos de nós vivem aí no dia a dia. O que acontece, né? As pessoas, elas têm uma ideia de que o direito criminal, de que, né, procurar um advogado criminal, às vezes, é só um ato inerente ao bandido, aquela pessoa que está realmente errada. Vamos dizer que boa parte, sim, depende. Porque, como você mesmo falou, César, nesse período de fim de ano, é muitíssimo comum abordagens pela polícia, é muito comum, a gente acaba caindo em determinadas situações que a gente não está preparado para lidar no dia a dia por falta mesmo de conhecimento e porque a polícia é uma autoridade, está ali na sua frente, e é por isso tudo que ela faz você tem que obedecer, não tem jeito. E às vezes, infelizmente, a gente tem uma atuação da polícia muito mais incisiva do que deveria ser, e por conta de não saber como se comportar dentro dessa abordagem, dentro desse enquadro, vamos dizer assim, da polícia, a gente acaba fazendo besteira, levantando a voz, acaba fazendo práticas que vão prejudicar a sua situação mais do que ela já estava ou cria uma situação que ela não existia. Um exemplo muito simples disso que acontece é você levantar a voz para a polícia e muitas vezes você acaba caindo no crime de desacato.
E o crime de desacato, ele nada mais é do que você desrespeitar o funcionário público. O policial, ele é um funcionário público. E quando você faz isso, o policial de imediato, pode ter certeza disso, de imediato ele vai querer te encaminhar para a delegacia para fazer um registro de ocorrência, termo circunstanciado, na verdade, que a gente chama, por ser um crime de menor potencial ofensivo. E a partir do momento que você está inserido no sistema da polícia, um abraço, praticamente, você não tira. Muito difícil você conseguir sumir com antecedente, com ficha em polícia, etc. E às vezes por conta de bobeira, por conta de uma exaltação naquele momento. E eu quis trazer esse tema da abordagem porque é importante o cidadão ficar sabendo da forma como ele deve se comportar, do que ele pode fazer e o que não deve fazer. Uma coisa que está muito pautado hoje, e não só em abordagem, mas em toda a área do serviço público em geral, é a gravação do ato, daquilo que está acontecendo. Você pode gravar uma abordagem policial, você pode gravar qualquer tipo de funcionário público no exercício das suas funções. E sempre que a gente vai, acho que no INSS deve ter isso também, aquela plaquinha que é proibido filmar, mas isso não tem normativa nenhuma impedindo isso. É um funcionário público, é público, o princípio da publicização dos atos administrativos. Então, muitas vezes, durante a abordagem policial, já vi acontecer o policial levar a pessoa que está filmando aquela dinâmica, porque é muito comum, né? Acontece qualquer coisa, principalmente em estrada, todo mundo começa a filmar, aí o trânsito fica mais lento, porque tem gente querendo filmar, querendo fazer as coisas. E aí a polícia, além de levar aquela pessoa envolvida naquela situação da abordagem, vai levar a pessoa que está filmando como testemunha. E isso é um absurdo, porque não pode acontecer, porque a pessoa pode filmar. Então, são práticas que a gente vê dia após dia e que as pessoas acabam não sabendo que está errado essa prática por parte da polícia. Então, saibam que pode filmar qualquer tipo de ato, principalmente da polícia. Pois é.